Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal Tati Terracini. Esse canal traz o propósito de trazer assuntos de espiritualidade. Aqui eu também falo um pouco das minhas terapias. Semanalmente eu trago reflexões que estão lá no meu shorts. Tem vários vídeos aqui que falam sobre vários assuntos de espiritualidade, de equilíbrio e bem-estar. Fiquem à vontade para explorar aí todo o meu material. Tem também o meu Instagram, @raiozen. E lá também eu trato de vários assuntos de espiritualidade, leitura de cartas, reiki, tarô, né? Cura quântica, florais. Então fique à vontade aí também para explorar o meu Instagram, @raiozen. Quem ainda não me segue aqui no canal do Tati Terracini, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe o material se você gostar, tá bom? Hoje eu vou estar abrindo o canal do Tati Terracini para uma nova matéria, né? Eu pretendo usar essa matéria aqui para a gente conversar sobre espiritualidade, mas assim, mais diretamente eu com vocês. Então, a minha proposta, que eu coloquei inclusive lá no meu Instagram, @raiozen, foi de perguntar para vocês quais são as suas perguntas sobre espiritualidade, né? Quais são as suas dúvidas sobre espiritualidade? Porque uma coisa é a gente falar aqui, né, o que eu acho pertinente falar, e outra coisa é o que o público gostaria de saber. Então, eu pensei sobre isso e abri essa proposta. Então, eu vou usar essa proposta, né, de saber o que o público quer saber, né, sobre espiritualidade, e vou fazer mais desse material. Então, quem não conseguiu colaborar até então, pode me mandar perguntas aqui também no canal do Tati Terracini, ou me mandar uma pergunta através lá do Messenger, né? Do @raiozen lá no meu Instagram, tá bom? Então fica os dois canais aí abertos para vocês me mandarem perguntas. E se vocês gostarem do conteúdo de hoje, compartilhem, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quero agradecer a todo mundo que colaborou, né? Teve várias pessoas aí que colaboraram, que ficaram interessadas, mas ainda não mandaram perguntas, ficaram um pouco tímidas ainda, não sabem o que perguntar, né? Mas algumas pessoas já colaboraram, já me mandaram perguntas, e aí então eu selecionei 2 perguntas, tá? Então vão ser 2 perguntas por matéria que eu vou selecionar, né? E fazer uma pesquisa eventualmente e trazer resposta para vocês. Então vamos para a primeira pergunta, que é da Camila, que mora nos Estados Unidos. A Camila me perguntou o seguinte, gente: como a espiritualidade se relaciona com o trabalho com as cartas? Ela perguntou mais especificamente o meu trabalho com as cartas, mas né, eu fui pesquisar também de uma forma geral como a espiritualidade se comunica conosco através do trabalho com as cartas. Então vamos lá. E essa pergunta da Camila foi muito legal, né? Porque é muito comum as pessoas procurarem uma leitura de cartas ou algum outro tipo de oráculo, né? Para elas entenderem como é que tá a vida espiritual delas, ou como se comportar sobre alguma área da vida delas especificamente, né? Como se relacionar com uma outra pessoa, o que esperar daquela outra pessoa, né? Muita procura, por exemplo, para relacionamentos afetivos amorosos, ou se aquele trabalho vai dar certo, se deve continuar naquela empresa, né? Se vai conseguir passar num concurso. Então, as pessoas procuram, né, a leitura de cartas ou outros tipos de oráculos, né, para saber como se relacionar, ou o que esperar de alguma área da vida dela, ou se tem algum aconselhamento da espiritualidade. Então eu te agradeço, Camila, pela pergunta, porque é muito bacana e muito comum essa busca, né, de aconselhamentos ou de um segundo ponto de vista, né, através da leitura das cartas ou de algum outro tipo de oráculo. Vamos começar a falar sobre essa questão da comunicação da espiritualidade através da leitura das cartas, né, especificamente com as cartas. Eu uso as cartas do baralho cigano, né? Cada carta, ela tem um desenho, né? Ela tem um nome e ela também tem um desenho, né? Então, cada carta, ela tem um significado
trazendo uma informação de uma questão, né? E a gente pode aprender o significado dessas cartas através de um estudo mais técnico, né? Normalmente a pessoa que quer trabalhar com a leitura de cartas, né, quer ser um intérprete das cartas, ela pode estar comprando, né, um baralho, um deck de cartas, né, que normalmente pode vir com um livrinho que explica, né, cada significado de cada carta, né? Então as cartas normalmente vêm com um desenho específico e com um nome e também com um número, né? E aí então cada carta, né, cada lâmina de carta vai trazer um significado que vai vir muito específico, né, muito significativo através desse desenho da carta, né, e também do nome que essa carta traz. Então, esse seria, na verdade, né, a interpretação mais técnica. E aí, o que eu posso dizer? Uma pessoa que não tem o dom, né, de ler cartas, mas quer aprender a ler por uma via mais técnica, né, uma leitura mais técnica, ela consegue, tá? Desde que ela consiga compreender o significado de cada carta. Então, através de uma leitura mais técnica, você consegue também responder perguntas para si ou para uma outra pessoa, tá? Então, isso aqui a gente está falando de uma leitura mais técnica, mas as cartas, elas trazem, né? Se a pessoa tem essa facilidade de se aprofundar no significado das cartas, elas trazem também significados mais profundos que variam de acordo com a energia da pessoa que está te perguntando e de acordo também com essa carta, as cartas se apresentam para você durante a leitura, né? Então, tem vários tipos de tiragem, tem gente que tira uma carta só, tem gente que tira 3 cartas, 5 cartas, né? Então, assim, tem vários tipos de técnicas, mas eu pessoalmente não acredito numa coisa padronizada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito intuitiva, né? Então eu padronizei para mim, né? O que fazia sentido para mim. Eu normalmente tiro umas 5 cartas, né? Que contam uma história da pergunta que a pessoa tá me trazendo. Então a pessoa me traz uma pergunta e através da energia dela, né? E da questão que ela me traz, eu tiro 5 cartas, por exemplo, e essas 5 cartas vão me trazer uma história da questão que a pessoa está me trazendo, né, como uma resposta, que tem que ser clara e objetiva. E porque para mim é muito, né, as cartas contando uma história. Porque quando a gente está acessando, né, a energia da pessoa através das cartas, as cartas trazem apenas uma simbologia, né? E é um jeito, né, a leitura de cartas é um jeito da pessoa e do intérprete, né, tá se conectando com o universo, né? Essa pessoa faz parte desse universo, certo? Então é um método dessa pessoa e desse intérprete estarem se conectando com o universo, né? Trazendo especificamente a energia dessa pessoa que está consultando o intérprete das cartas, tá? Então, eu entendo assim que a energia do universo é muito amorosa, né? E está conectada com todos nós, né? Basta que a gente seja receptivo a esse universo. Então, o universo, pelo meu sentir, né? Pelo que eu entendo, ele traz todas as respostas que são possíveis a gente entender, porque algumas não são possíveis a gente entender ainda, né? Mas então a gente sendo receptivo, né, trazendo uma energia de amor, de querer responder questões, de ajudar o próximo, certo? A gente pode estar se conectando com essas respostas que estão no universo, que estão disponíveis para qualquer um que queira, né, acessar, que consiga e queira acessar. Então, as cartas trazem essas mensagens do universo. Tá?
Então, respondendo a tua pergunta, Camila, eu penso muito dessa questão, né? Você pode procurar na internet, vão ter várias respostas sobre isso, mas a principal que eu sinto, como eu trabalho com as cartas, é que as cartas são um jeito da gente se conectar com esse universo que contém todas essas informações, né? E se a gente usar uma energia de ajuda, né, de amor, realmente de proposta de ajudar o próximo, certo? De trazer coisas boas aqui, né? Uma espiritualidade boa que faça sentido, a gente consegue se conectar através dessas mensagens que vêm através das cartas, que traz as mensagens através dos desenhos de cada lâmina, né? E do nome que tem cada lâmina, né? Que cada carta tem um nomezinho lá com um número e com um desenho específico. Então, as cartas, para mim, assim, no meu entender, são um jeito da gente se conectar com esse universo e especificamente com a pessoa que está nos consultando. Agora sim, né? Vamos falar de questões mais específicas desse tipo de comunicação. Existem, então, os que fazem a leitura mais técnica das cartas, né? Que a pessoa comprou um deck de cartas, foi aprender lá no livrinho os significados e começa a tirar, né? Então faz uma leitura mais técnica. Com o passar do tempo, essa pessoa vai desenvolvendo uma intuição, né? E vai melhorando a sua leitura, vai aprofundando mais os significados das cartas, né? Trazendo leituras mais profundas e mais assertivas de acordo com a experiência que ela vai tendo, né? E com ela praticando, né? Praticando, a prática traz, né? Vai trazendo esse aperfeiçoamento. Mas vamos lá. Tem dois tipos de leitura que eu consigo identificar, né? De acordo com a pessoa. Mas tem então as pessoas que são mais mediunizadas e que vão se conectar com entidades de acordo com o entendimento delas, né, religioso, não religioso, pagão, enfim, se é xamânico, se é wicano e por aí vai, né? Tem vários entendimentos e a pessoa vai se conectar com uma entidade, com uma energia conforme o seu entendimento e a sua vivência. E tem pessoas que elas vão fazer uma leitura que é mais intuitiva, né? Que é mais, ela se conecta com a energia da pessoa de uma maneira mais natural, né? Ela observa a pessoa, ou então ela se conecta com a energia dessa pessoa mesmo à distância, né? Pode ter leituras presenciais ou à distância, inclusive. Então a pessoa se conecta com essa energia da pessoa, né? E traz uma leitura mais intuitiva, assim, a necessidade de auxílio de entidades. Esse segundo perfil é o meu perfil, tá? Então, assim, eu não preciso estar com a pessoa, né? Muitos intérpretes, na verdade, também não precisariam, tá? A gente normalmente precisa do quê, né? O nome completo, a data de nascimento da pessoa, ou então o primeiro nome, né? Uma situação que traz a pergunta, né? Então, para a gente se conectar com alguma coisa. Então eu sou parte desse segundo perfil de intérprete que não usa entidades, né, espirituais para auxílio na leitura, tá? Eu sou mais sensitiva, eu me conecto com a energia da pessoa, ela pode estar presente comigo ou não, pode estar numa videoconferência comigo ou não, através do nome completo e data de nascimento e a questão que ela me traz, eu consigo me conectar com essa situação e fazer uma leitura mais intuitiva. Por que eu falo isso, né? Porque, na verdade, eu não precisei aprender a ler as cartas através de alguém que me ensinou, ou pegando um livro e aprendendo, fazendo aquela primeira parte da leitura técnica. Eu meio que fui introduzida aí a essa questão das cartas, né? Me apresentaram as cartas e deu assim um match e, né, deu uma ligação assim boa e eu comecei a entender que eu sabia ler cartas, tá? Isso, inclusive, foi atestado por uma pessoa que já sabia ler cartas. Ela falou assim: Tati, você sabe, né, interpretar cartas, só precisa lembrar disso. Então, tem uma questão também que pode até estar ligada com vidas passadas, né? Eu que tenho essa facilidade de
trazer questões de vidas passadas. Já falei para algumas pessoas, por exemplo, até numa leitura, né? Olha, você já foi cigana em vida passada, né? Você já foi da espiritualidade numa vida anterior. Então, eu acredito também que a comunicação, né, da espiritualidade com o intérprete também tá ligado com as vivências dessa pessoa que vai interpretar a leitura das cartas, né? Depende da vivência dela, da experiência dela em relação à ancestralidade dela, né? Se ela já nasceu numa família mais espiritual ou não, se isso também pode ser uma questão que ela trouxe de vida passada, como provavelmente é o meu caso. Então vai muito da experiência dessa pessoa. Então cada intérprete vai trazer essa leitura de acordo com a linguagem que ele é capaz de trazer e do que ele é capaz de interpretar, né? Então, muitas vezes a pessoa pode estar fazendo leitura com pessoas diferentes, né? Testar com uma, depois testar com outra, né? E aí a leitura vir parecida, ou vir um pouquinho diferente, com algumas informações que são diferentes uma da outra, mas eu acredito que no fim das contas a informação provavelmente vai ser quase a mesma, né? De acordo com a vivência de quem interpreta essa leitura, ela vai trazer pela linguagem que ela sabe trazer, que ela sabe interpretar. Então a espiritualidade se comunica com os intérpretes das leituras de cartas de um modo diferente para cada um, pelo menos eu vejo dessa maneira. Uma coisa que eu já falei aqui no meu material, né, no Tati Terracini, aqui no meu canal do YouTube, é uma coisa muito importante quando a gente fala sobre leituras de cartas. Algumas pessoas às vezes vêm procurar o tarólogo, né, o cartomante, a cartomante, e eles querem, né, eles procuram um direcionamento, mas não só isso. Muitas vezes a pessoa quer que a gente realmente diga para ela o que ela precisa, o que ela tem que fazer. Vamos lá, gente. As cartas não têm esse propósito. E nem acredito que a pessoa que faz a interpretação de cartas precise carregar essa responsabilidade de dizer para a pessoa que nos procura, né, o consulente, a consulente, o que ela realmente precisa fazer, tá? O que eu vejo assim, que é o propósito de quem lê cartas, quem interpreta cartas, é a gente trazer pontos de vista para você pensar, né? Aconselhamentos, eventuais direcionamentos. Mas quem no fim das contas precisa tomar uma decisão é a pessoa. Tá bom, gente? Então as leituras, né, esses direcionamentos, esses aconselhamentos não devem interferir no seu livre-arbítrio, tá? Você ainda precisa se sentir responsável pelas suas decisões. Obviamente, né, que quando a gente traz uma leitura de cartas para a pessoa, isso tem um impacto, né, isso acaba reverberando de alguma maneira no consciente e no inconsciente da pessoa, né? E isso pode, inclusive, mudar mesmo o entendimento da pessoa sobre uma questão, então ela vai eventualmente mudar o futuro dela, né? De uma maneira que esperamos sempre positiva, né? Ou então até fazer com que a pessoa acabe mesmo tendo algumas ideias, né, que vão surgir por causa da leitura, né? Então, isso pode mudar futuro, sim, porque a pessoa vai ter, né, vai pensar sobre outros aspectos que ela não tinha pensado e eventualmente fazer novas escolhas, que podem ser de acordo com o que foi aconselhado nas cartas ou não, tá? Ou então até apressar processos, né? De coisas que ela estava pensando em fazer, né? Ou talvez ela não estivesse ainda pronta para aquilo. E aí, fazendo a leitura de cartas, a pessoa consegue, né? Ver esclarecimentos para a pessoa. E aí, então, aquilo impacta de uma maneira que apressa até processos, né, que poderiam vir depois e venham antes, tá? E às vezes pode até acontecer do intérprete fazer uma leitura e a pessoa falar, não, mas isso aqui, nada disso que você falou aconteceu, tá? Isso pode ser por conta da pessoa não ser boa, né, no que faz, né, eventualmente tá até enganando as pessoas, isso pode acontecer, tá bom? Mas pode ser também para a gente pensar por um outro lado, né? As cartas trazem uma informação.
você por conta disso acabar tomando decisões, né, que vão para o outro lado, né, que não foi exposto pelas cartas, então teu futuro vai ser realmente de uma maneira diferente. Ou então, se você não toma nenhuma decisão, né, aquilo que poderia acontecer, né, não acontece porque você não se permitiu entrar nessa nova realidade, porque a gente só entra em novas realidades, só entra em novos ciclos, gente, se a gente faz opções, né? Se a gente toma novas atitudes. Então, tem muito a ver, né? O futuro tem a ver com o que a gente está construindo agora no presente. Existem oportunidades, existem energias, influências positivas ou negativas que podem impactar nesse futuro, mas, de uma forma geral, quem constrói o futuro, gente, somos nós, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, tá? Então, eu penso muito sobre a leitura de cartas, mas mesmo com uma possibilidade de autoconhecimento, né? E para você entender as suas opções, as suas possibilidades, né? E a partir daí você poder construir um futuro mais equilibrado, né? Mais assertivo na sua vida, tá bom, Camila? Então, espero ter respondido a sua pergunta e de outras pessoas também que eventualmente possam ter tido essa dúvida também. Outra pergunta que vem, então, veio da Nath, de São Paulo. Beijão, Nath. Vamos lá. Ela me perguntou qual é o objetivo das encarnações para os espíritos, né? Então, por que os espíritos encarnam? E por que, né, a gente pode estar levando essa pergunta para uma outra pergunta, né? Por que nós temos várias vidas? Então, por que reencarnamos várias vezes? Então, não é uma resposta simples, mas eu vou tentar aqui resumir, tá, da melhor maneira possível, para que as pessoas possam entender por que a gente vem aqui para o plano terreno, tá bom, gente? Vamos lá. Essa ideia, né, de várias vidas, de reencarnação, presença de espíritos, né, nós sermos espíritos, já é uma questão que é um entendimento de várias religiões, né? Então, vamos lá, basicamente, tá, resumindo aqui, a gente volta, né, os espíritos vêm para o plano terreno, né, as encarnações. O que é encarnar, né, na verdade? Vamos lá, a encarnação tem a ver do espírito, né, entrar dentro de um corpo, né, então encarnação é entrar na carne, né, a carne aqui, o nosso corpinho. Então, por que nós encarnamos? Por que o espírito, né, toma conta de um corpo e anima esse corpo, certo? Para viver uma experiência terrena. Existem duas questões, né, que são mais básicas, porque que a pessoa vem para o plano terreno. Pode ser por uma questão de tentar resolver questões que vieram de vidas passadas, né? Então a pessoa vem numa espécie de uma expiação, tá? Que é conseguir, né, consertar as coisas que não deram certo nas vidas anteriores, tá? Ou então ela pode ser um espírito aí talvez um pouco mais adiantado, né? Que não tem tantas questões assim para resolver no sentido de expiação, mas ela vem em missão, né? Então ela pode querer ajudar outras pessoas que não estão tão adiantadas assim, né? Que não tem tanta essa experiência que nem ela, que não tem tanto aprendizado assim que nem ela, né? Ela pode querer vir para ajudar esses outros espíritos. Então, o propósito básico por que o espírito, né? Porque o espírito vem para cá, para o plano terreno, encarna, anima um corpo, para resolver alguma questão aqui no plano terreno, tá? Que pode ser no sentido, então, de uma expiação, né? A pessoa tentando resolver aí, resgatar as questões das vidas passadas, ou pode vir numa missão mesmo, de trazer uma mensagem, de ajudar outras pessoas, né? Trazer algum benefício, né, ou algum adiantamento para a humanidade, né, de uma forma geral. Então, gente, dentro dessa questão básica que eu trouxe, né, o espírito vem aqui para
resolver questões, né? Ou seja, de cunho mais individual, ou vem numa missão assim mais elevada, né? De ajuda realmente para ajudar outros espíritos, né? Numa elevação. Mas o que todos nós temos, além disso, em comum, é o seguinte: a gente encarna por propósitos então individuais, né? Da nossa elevação pessoal, né? Espiritual pessoal. Mas também a gente tem um propósito com o todo, com o mundo. Então a gente tem propósitos, né? Questões individuais, mas também questões coletivas, tá? Então todos nós somos uma pecinha, tá? Que se encaixa perfeitamente nesse mundo, no mundo que vivemos. Então todos nós que estamos aqui no plano terreno, agora vivos, respirando, né, animando um corpo, nós temos um propósito aqui, né, que é individual, mas também tem propósitos coletivos, tá? Porque cada pecinha, ela é importante nesse mundo, né? Cada um de nós é importante para esse mundo, não tem ninguém aqui que seja desnecessário, tá? Por mais que talvez a pessoa possa não ser uma melhor pessoa do mundo, ou que você acha que é a pior pessoa do mundo, né? Todos nós temos um propósito aqui que transcende o individual, né? E passa a ser uma questão mundial, né? Coletiva, que pertence ao todo. Então, cada pecinha desse todo é importante, tá? E faz parte como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça, tá? Então, se tá faltando uma pecinha no nosso quebra-cabeça, esse quebra-cabeça vai ficar incompleto, né? Ou como se fosse um vaso quebrado, que a gente vai juntando os caquinhos, né, para formar um vaso novamente, completo novamente. Se faltar um pedacinho desse vaso, né, que a gente perdeu ou que não está lá presente, esse vaso vai ficar incompleto. Então você pode entender que o espírito encarnado, né, no plano terreno, ele faz parte de um quebra-cabeça, tá? Ou desse vaso que então a gente precisa estar encaixando para a gente finalmente então um dia encontrarmos esse equilíbrio, né? Um vaso completo, um quebra-cabeça mesmo, né? Ele só vai ser completo, só vai ficar bonito a paisagem, o que quer que seja que a gente esteja montando, né? Ele só vai estar completo quando a gente unir todas as pecinhas, elas estiverem harmonicamente encaixadas umas com as outras. Então, se a gente pensar em nós individualmente, tá? Nós temos propósitos individuais de melhoramento, de evolução, mas no contexto do todo, né? No contexto da coletividade, a gente é apenas uma pecinha, mas essa pecinha tem toda a importância dela. Ela não vai ser a peça mais importante, ela não vai ser a peça mais brilhante, mas ela não deixa de ser importante. Ela é tão importante quanto as outras pecinhas, tá? Então, basicamente é isso. Propósitos individuais e propósitos coletivos. Mas vamos lá, Tati, porque tudo que você está falando parece muito interessante, mas eu não me lembro das vidas anteriores, né? Ou quando eu vim para cá eu não me lembrava de nada disso, né? Eu era um bebê que só queria dormir, chorar, né? Queria o leite da mamãe. Enfim, por que eu não me lembro de nada disso? Então vamos lá, eu vou explicar por que esquecer de alguma forma é importante, tá? Em primeiro lugar, que a gente realmente precisa nascer, né? O corpo orgânico precisa, né? O corpo material precisa nascer de um portal que são as mulheres, né? Então, é um serzinho que vai começar lá do zero novamente, né? Mas não exatamente novamente tudo, né? Quer dizer, vai ser um quadro em branco. A gente traz, sim, sensações das vidas passadas. Só que isso vai acontecendo aos poucos, tá, gente? O espírito mesmo, ele só está totalmente conectado com esse corpo, né? Começa mesmo a viver, né? Cair na vida a partir lá dos 6, 7 anos de idade. Ele vai começar, né?
a se tornar mais consciente dos propósitos aí da vida dele, mesmo assim bem no comecinho, né? Então no começo esse espírito ainda está se afinando com esse corpo, né? Então ainda dentro do útero, nasceu, né? Ainda com necessidades ainda muito básicas, né? De comer, dormir, né? Aprendeu a se comunicar, a andar. Então tem todo esse processo para o espírito se acostumar com essa vida terrena. Então tem todos esses anos aí. E aí então ele vai começar a realmente sair né, do contato exclusivo com a mãe, né? Ou com o responsável, e vai caindo aí para a vida, né? Vai conhecendo novas oportunidades, vai para escola, né? Conhece outras pessoas, outras crianças, outras pessoas, animais, né? Enfim, vai vivenciando e criando, né? Oportunidades, experienciando, tá? Então, essa questão da gente, do espírito animar o corpo, né? E se acostumando com esse corpo, por quê? Porque como espírito, nós sentimos tudo, nós vemos tudo, né? Lá no plano espiritual a gente entende tudo, né? Vemos tudo, sentimos com muito mais sensibilidade do que quando a gente está no corpo, tá? Então o corpo do terreno, né? Esse corpo que a gente tem, ele acaba privando esse espírito de todas as sensações, ok? Então, essa é uma experiência em tanto aqui para esse espírito, né? Porque não só ele vai começar tudo do zero, quer dizer, praticamente do zero, né? Como ele ainda vai ter alguns problemas que esse corpo vai trazer para ele, né? Esse corpo vai pedir descanso, esse corpo vai pedir comida, esse corpo vai exigir, né, algumas coisas como as questões sexuais, né? Então a gente precisa atender as questões do corpo, mas a gente não pode esquecer, né? Primordialmente a gente atende as questões do corpo, mas a gente não pode esquecer nunca que nós somos um espírito tendo uma experiência terrena, tá? Então, provavelmente um dos maiores desafios que o espírito tem ao encarnar, né, é lembrar, na verdade, que é um espírito tendo uma experiência terrena, né? E que nós não somos apenas um corpo, né, que tem demandas, e que nós precisamos viver essas demandas e tá tudo bem, e essa é a vida e acabou, né? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer, né? Então, tem um processo, né? A gente veio aqui para se melhorar, para evoluir, né? Como espíritos, né? Então, a grande questão aqui é trazer esses propósitos, né? De evolução, de melhoramento, de resolver problemas, inclusive de questões de vidas passadas, né? E viver essas questões do corpo, nas demandas do corpo, né? E viver em sociedade, porque, né, cada espírito vai viver com outro espírito, que tem cada um seu entendimento, né? Algumas pessoas estão com um entendimento mais voltado para o amor, né? Para o compartilhamento, outras pessoas ainda estão muito fechadas, estão muito ainda presas às questões do corpo, às questões próprias, né? Pensando apenas em si mesmas ainda, e isso gera vários tipos de conflito, tá? Mas é isso que a gente veio fazer aqui. No plano espiritual tudo é gostoso, tudo é bonitinho, a gente entende tudo, a gente sabe, né? A gente vê tudo. E lá a gente pode até fazer alguns cursos, aprender alguma coisa, mas o aprendizado mesmo, né? O jogo mesmo da vida, ele é vivido aqui no plano terreno, né? Então é importante também, inclusive, que a gente esqueça, né, as questões das vidas passadas, para que a gente possa ter um aprendizado mesmo de fato aqui, vencer os desafios mesmo de uma forma real. Então, aqui no plano terreno, a gente tem a oportunidade mesmo de viver os desafios. Se a gente lembrasse das coisas das vidas passadas, é igual a gente entrar numa prova em que a gente já sabe todas as perguntas, né? E aí, então a gente vem com uma colinha, a gente já sabe todas as perguntas, já vem com as colinhas lá, a gente faz a prova, né? Tira 10, mas qual foi o aprendizado de fato? Nenhum. A gente fez uma colinha, sabia quais eram as perguntas, só copiou lá da colinha, né? Tirou 10, e qual é o mérito que a gente teve nisso? Nenhum, né? Então, aqui a gente, quando a gente, antes de encarnar, a gente faz uma ideia do quais são os nossos desafios, que são pertinentes às vidas anteriores,
mas a gente precisa começar realmente assim, sem lembrar muita coisa, porque é assim mesmo que a gente vai ter o aprendizado mesmo de fato, né? A gente vai conseguir aprender, né? E trazer esse aprendizado mesmo para a nossa vida, inclusive levando esse aprendizado para as próximas encarnações. Então, Nath, eu espero ter respondido a tua pergunta, que também pode ser a pergunta de muitos outros, e então eu agradeço a sua pergunta. E aqui eu finalizo essa matéria, né, da Tati aqui respondendo as perguntas de espiritualidade, tá? E aguardo, então, vocês colaborarem com mais perguntas. Se vocês gostaram, comentem, tá bom? Compartilhem, tá? E aguardo vocês, então, na próxima matéria, né, da Tati Terracini respondendo mais perguntas de espiritualidade. Grande abraço, fiquem com Deus, beijos de luz.